Uma garota chamada Alice se cansou de andar o dia todo sem fazer nada. O calor a deixou sonolenta. De repente, ela percebeu o coelho branco, que estava com pressa em algum lugar. Pareceu estranho para a garota que ele falava sozinho e ficava olhando para o relógio. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do coelho e, sem hesitar, saltou atrás dele para o buraco. Dentro havia um poço profundo, cujas paredes eram revestidas de estantes de livros. Alice caiu bem devagar e conseguiu ver tudo direito. Uma vez no fundo do poço, a menina notou uma mesa de vidro com 3 pernas. Nela estava uma pequena chave de ouro e algum tipo de garrafa. Alice tentou abrir a porta com a chave, mas acabou sendo muito pequena. Olhando ao redor, ela viu uma pequena porta. Para abri-la e se encontrar em um jardim magnífico, Alice teve que beber de uma garrafa da mesa. Depois de tomar alguns goles, ela começou a diminuir de tamanho. A menina encolheu-se tão rapidamente que não teve tempo de tirar a chave da mesa. Então ela viu uma torta mágica no chão. Assim que Alice deu uma mordida, ela começou a crescer rapidamente. A garota havia crescido tanto que não conseguia mais passar pela porta tão querida. Alice começou a chorar tanto que logo uma enorme poça se formou perto dela. Naquele momento ela notou o coelho branco. A garota ligou para ele, mas ele estava com pressa e, assustado, deixou cair as luvas e o leque. Alice os pegou e viu como ela começou a encolher. O motivo era um fã de mágica. Alice caiu em uma poça de suas próprias lágrimas. Quando ela foi jogada em terra, a garota novamente notou o coelho. Ele confundiu Alice com sua empregada e ordenou que fosse imediatamente para casa comprar novas luvas e um leque. A garota correu para cumprir a ordem. Na casa do coelho, ela não resistiu à curiosidade e bebeu um pouco do líquido de uma garrafa. Isso levou ao fato de que Alice cresceu para proporções gigantescas e rapidamente encheu a casa inteira. Ela só conseguiu encolher graças às tortas. Tendo recuperado suas dimensões anteriores, a garota fugiu. Logo ela viu um enorme cogumelo no qual uma grande lagarta azul estava sentada. Alice reclamou com ela sobre suas constantes mudanças de altura. A lagarta aconselhou a menina a comer um pedaço de cogumelo. Alice deu uma pequena mordida e finalmente voltou à sua altura normal. E ela continuou. De repente, Alice viu uma casa. Entrando, a garota estava na cozinha, na qual viu a duquesa com um bebê chorando em seus braços. Um enorme gato estava sentado no chão, sorrindo de orelha a orelha. A duquesa explicou a Alice que ele estava sorrindo porque era um gato de Cheshire. De repente, o gato desapareceu e o bebê começou a chorar. A duquesa deu a criança a Alice, e ela própria foi para a rainha. A menina ficou surpresa ao descobrir que não estava segurando uma criança, mas um porquinho de verdade. Quando o gato reapareceu, ele aconselhou Alice a encontrar a lebre de março. E então ele desapareceu, e apenas seu sorriso permaneceu no ar. A garota pegou a estrada. Logo ela viu a casa da lebre de março. Alice chegou bem a tempo para o início da festa do chá. A mesa era enorme, mas apenas a lebre de março, o chapeleiro maluco e Sônia, a ratinha, estavam sentados nela. Eles não deixaram ninguém sentar à mesa e disseram que não havia lugar. Alice descobriu que eles eram forçados a beber chá continuamente como punição por matar o time. A lebre e o chapeleiro zombaram da garota de todas as maneiras possíveis e a ridicularizaram. Incapaz de tolerar tal grosseria, ela silenciosamente se levantou e saiu. Logo Alice se viu em um jardim maravilhoso. Ela notou jardineiros que pareciam jogar cartas. Eles tingiram rosas brancas de vermelho. A garota ficou muito surpresa com isso. Ela aprendeu que sua rainha amava rosas vermelhas e apenas as brancas cresciam. A rainha executou seus servos pela menor ofensa. Os jardineiros disseram que ela estava julgando a criada que roubou os biscoitos naquele momento. Alice ficou muito interessada e foi ao tribunal. Lá ela viu a lebre de março e o chapeleiro maluco testemunhando. Quando terminaram, a rainha convocou Alice de repente para interrogatório. A moça respondeu que não sabia de nada e mandou soltar o criado. A rainha ficou brava e mandou agarrar a garota. Naquele momento, Alice sentiu que começou a crescer novamente. A menina percebeu que eram apenas cartas e não tinha medo deles. E naquele exato momento, a magia desapareceu. Alice acordou na mesma clareira onde ela viu o coelho branco pela primeira vez. Havia uma paisagem familiar ao redor, sons familiares foram ouvidos. Então foi apenas um sonho, pensou Alice. Um ratinho vivia em uma floresta. Ele era muito covarde e tinha medo até do barulho do vento.
Todos os animais da floresta riram dele. E então, um dia, o ratinho juntou toda a sua vontade em um punho e foi até o rei da selva. O leão tinha acabado de comer e cochilava silenciosamente na sombra, roncando alto. O rato se aproximou dele e começou a subir pela cauda. Todos os animais estavam curiosos para saber o que ele estava fazendo. O ratinho estava muito assustado, mas se esforçou ao máximo para não notar. Ele subiu nas costas do leão e com um olhar importante apareceu diante de seus amigos. E então o leão acordou. Com um movimento, ele jogou o mouse no chão e rosnou ameaçadoramente. Todos os outros animais estavam muito animados. Eles pensaram que o leão estava prestes a engolir o rato. Mas em vez disso, o leão perguntou o que ele estava fazendo nas costas. Reunindo todas as suas vontades em um punho, o rato pediu ao rei da selva que o tomasse sob sua proteção, para que ele não tivesse mais medo de ninguém nem de nada. Porque ele era o animal mais covarde da floresta. E em troca ele ofereceu sua ajuda. O leão ouviu em silêncio o rato. Mas ele não conseguia entender como um pequeno rato pode ajudar um leão grande e forte. A princípio, ele riu e, em seguida, com um rugido alto, expulsou o homem insolente. O rato fugiu imediatamente, feliz que o leão não o comesse. Todos os outros animais correram atrás dele. Algum tempo se passou. O leão ficou com fome e foi caçar. Mas ele não percebeu a armadilha preparada pelos caçadores e caiu nela. O rei dos animais pairou no ar, preso em uma rede de caça. Ele tentou escapar, mas não conseguiu. E como o leão era o rei da selva, ele não conseguia gritar por socorro. Além disso, os caçadores podiam ouvi-lo. Os animais viram o leão, mas ninguém ousou se aproximar dele. E o leão decidiu confiar no destino, sem fazer nada. Por acidente, o mesmo ratinho estava por perto. Vendo o rei dos animais nas redes, ele decidiu ajudá-lo. O rato escalou a longa cauda do leão e, quando alcançou a rede, começou a roê-la. Depois de algum tempo, uma multidão de animais se juntou perto da armadilha. Foi interessante para todos observar o que estava acontecendo. De repente, em algum lugar distante, o grito dos caçadores foi ouvido. Os animais ficaram muito assustados e fugiram para a floresta. Mas o rato continuou a roer teimosamente a rede. Eventualmente, a rede se quebrou e o leão se livrou dela. Sem pensar duas vezes, o rato subiu em suas costas e eles fugiram. Quando o leão chegou à sua caverna, ele se desculpou com o rato. E ele disse que havia subestimado um animal tão pequeno, decidindo que não teria nenhuma utilidade. E pelo fato de o ratinho ter salvado a vida do rei das feras, agora ele não precisa mais ter medo de nada nem de ninguém. A partir de agora, o leão o toma sob suas asas. Todos os animais, observando o que acontecia, riram e aplaudiram o bravo rato. Desde então, o leão e o rato se tornaram melhores amigos, e a paz reinou na floresta para sempre.